Eu saudo a noiva do Cordeiro com a paz do Senhor Jesus, amém? Querido, eu convido você nesta manhã a se colocar sobre os pés, aqueles que puderem. Vamos fazer uma oração ao Paracleto, para nós podermos dar início a mais uma escola dominical nesta manhã. A lição a qual nós abordaremos é a lição de número 13. Hoje nós estamos fazendo o encerramento desse trimestre e eu quero já de priori agradecer a você que participou de todas as aulas. O título desta lição é Malaquias, o sol da justiça vem aí. Vamos orar ao Senhor. Pai santo, Pai querido, Deus de amor, nós te agradecemos, te louvamos, bendizemos o teu santo nome. Fala conosco pelo poder que há no nome de Jesus. Todos digam amém. Eu quero convidar você neste momento, nessa manhã, a apanhar uma caneta, um pedaço de papel, você que puder, para que nós possamos fazer algumas anotações. Abram as suas Bíblias, você que está na sua casa, quando você tiver um tempo, vamos meditar nessa palavra. Abra justamente Malaquias no capítulo 1 e o versículo 1 diz assim: peso da palavra do Senhor contra Israel pelo ministério de Malaquias. O objetivo dessa lição nesta manhã é conhecer os seus 6 oráculos que Malaquias proferiu ao ver o povo e seus líderes quebrarem a aliança com o Eterno. Saber que o castigo do Senhor é certo para os que andam em desobediência. Compreender que, apesar dos erros cometidos pelo povo, o sol da justiça viria para trazer uma nova ordem à nação. Então, a primeira coisa que nós vamos aprender aqui nesta manhã, já lendo o começo, o capítulo 1 do profeta menor, que é o profeta Malaquias, que é o último profeta do cânon, ou seja, do Velho Testamento, nós já aprendemos que existe um peso, ou seja, uma sentença, e essa sentença não foi proferida pelo profeta. O profeta simplesmente é a boca de Deus, é usado por Deus para trazer para a nação a determinação da parte de Deus. Malaquias foi um homem que viveu, ele foi contemporâneo de Esdra e de Neemias, ele foi testemunha ocular, ele viu as reformas que foram empregadas no templo, ele viu a reconstrução dos muros por Neemias, ele viu justamente a ordem sacerdotal voltando novamente através de Esdra. Mas quando nós olhamos para dentro dessa mensagem de Neemias, de Malaquias, nós vamos ver que após a reconstrução dos muros e até a reconstrução do templo, a qual Deus levanta o profeta Ageu, nós vamos ver que o povo ele começa novamente a se afastar da presença de um Deus Todo-Poderoso. Aí Deus vai levantar sempre uma voz profética. Eu quero dizer algo para você nessa manhã que está na sua casa, está assistindo esse vídeo. Deus sempre vai levantar um homem e uma mulher com uma voz profética. Deus sempre vai levantar alguém como arauto para poder mostrar à sua nação que Ele é um Deus que está atento a todas as coisas. A nação havia pecado. A nação estava se desviando novamente da palavra de Deus, da ordem de Deus, então era necessário que Deus usasse alguém como arauto, como uma voz profética, para proferir a sentença de Deus à nação, não só de Israel, mas no caso a nação de Judá. E justamente Malaquias foi esse homem escolhido por Deus. Então escute uma coisa, Deus escolhe pessoas. A Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Eu glorifico a Deus que eu creio que uma igreja vai morar no céu. E eu creio que nesta manhã a igreja do arrebatamento está participando dessa aula, porque foram chamados e foram comissionados, escolhidos por Deus para morar no céu de glória. Nós vamos ver a característica do livro justamente de Malaquias. Malaquias como mensageiro de Jeová, que é o significado do seu nome. Conforme se traduz o seu nome, aplicou uma linguagem pesada para protestar contra a nação. Querido, é interessante que quando nós olhamos para os dias de hoje, é muito bom quando alguém te usa para corrigir alguém. Quando você é palmatória, é muito fácil. Mas tem hora que Deus vai falar assim, olha, eu te usei como uma palmatória, como veículo de correção. Mas Deus está falando, olha, há momentos que eu vou mudar o negócio e vou mostrar que eu te uso como um veículo de correção, mas agora eu vou te usar como a palma.
E Deus está mostrando justamente a nação de Israel, através do profeta Malaquias, que ele iria corrigir os ímpios. Ele corrigiu as nações, expulsou as nações ímpias de uma terra a qual ele colocou o povo para morar numa terra que emana leite e mel. Mas agora ele está mostrando, olha, o povo se desvia da minha lei, se desvia dos meus mandamentos. Agora Deus vai corrigir o seu próprio povo. E o mais difícil para nós como igreja é quando Deus diz, olha, eu vou te corrigir. Agora o meu trabalho é com você. É muito bom quando nós apontamos o dedo para alguém e dizemos, olha, fulano precisa de uma correção, Beltrano precisa de uma correção, mas no livro do profeta Malaquias, Deus estava tratando com a sua própria nação. Deus estava dizendo, agora eu vou tratar com você, Judá. Agora eu vou tratar com você, Israel, porque a correção não deve começar nunca lá fora. A correção começa dentro da nossa casa. Então deixa eu trazer para os dias de hoje. A correção começa dentro da nossa igreja. Deus começa trabalhando conosco primeiro. Nós somos lapidados primeiro por Deus, para que depois nós possamos ser usados verdadeiramente como palma para corrigir as pessoas que não andam no caminho do Senhor nosso Deus. Escute isso. O ambiente religioso a qual o profeta vivia naqueles tempos. Nos dias do profeta, a condição espiritual do povo era precária, pois muitos pecados começaram a se espalhar pela nação. Havia total relaxamento em relação às exigências da lei. A desgraça na vida social passou a perseguir, mas os judeus estavam tão distantes de Deus que não eram capazes de detectar nenhuma causa espiritual por trás dos acontecimentos. Isso é muito sério para a nossa vida. Observe o que está escrito aqui nesse estudo nesta manhã. Eles não conseguiam ver que os problemas que eles estavam enfrentando tinham uma causa espiritual. Que causa espiritual era essa, pastor Benedito? Eles haviam se desviado dos mandamentos e da lei de Deus. Estavam tão distantes de Deus que não conseguiam enxergar que Deus estava tratando com eles. O propósito de Malaquias, vamos lá. O propósito de Malaquias, portanto, foi apontar com objetividade e clareza os males existentes entre o povo de dura cerviz. Parece que nem mesmo o tempo do cativeiro babilônico foi suficiente para que se arrependesse. Os pecados de que Malaquias se queixavam eram os seguintes, escute bem isso. Os pecados eram rotineiros e sem qualquer propósito espiritual. Na verdade, os cultos eram rotineiros e sem propósito espiritual. E isso, quando eu li isso, me chamou muita atenção. Porque, infelizmente, na vida de muitos servos de Deus, o culto parece que virou uma rotina. Eu vou para a igreja porque eu tenho que ir. A liturgia parece que tem que ser a mesma. Então deixa eu te dizer algo para você aqui. Isso acontecia nos tempos justamente do profeta menor, profeta Malaquias. Existe muita liturgia, mas a presença de Deus parece que está longe, eu não digo da igreja, mas da vida da pessoa a qual vai cultuar. E assim acontecia com a nação de Israel. Existia um conformismo espiritual. Eles iam até para o templo para adorar Yahvé, mas iam iam para ser visto, não iam com um coração de adorador. Por isso está escrito aqui nesta lição, eles iam sem qualquer propósito espiritual. Quando nós chegamos na casa de Deus, nós vamos na casa de Deus porque nós temos propósito. O primeiro propósito é adorar o Deus do céu, o Deus da terra. Estão lembrados das letras daquele louvor? Se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Então, nosso propósito é adorar o Deus da terra e o Deus do céu. O povo ignorava a ordem divina contra casamentos mistos, passando a contrair matrimônios com estrangeiro. Se você der uma olhada em Deuteronômio, abre a sua Bíblia na sua casa com mais tempo, no capítulo 7, a partir do versículo 1, leia até o versículo 4 ou 5, você vai ver que Deus está falando com Moisés em Deuteronômio, que é a repetição da lei, está dizendo que assim que a nação possuísse a terra prometida, não era para eles contrair casamento com pessoas que não servissem a Deus, não dar os seus filhos, as filhas da terra, nem as filhas aos homens daquela terra. Por quê, pastor? Porque Deus já deixou bem claro
eles iriam adorar outros deuses. E quando eu vi isso, eu quero trazer para a igreja, para a noiva do Cordeiro. Nós temos que tomar muito cuidado para o homem, para a mulher que pensa em contrair um casamento. Querido, observe bem quem é a pessoa a qual você escolheu para ter uma vida com ela. Procure saber se essa pessoa ama primeiro ao Senhor dos Exércitos, se tem compromisso com o Senhor dos Exércitos, porque a preocupação de Deus justamente era essa. E ele vai usar o profeta Malaquias dizendo: eu conheço aquele povo, com aquele povo não se junta, com aquele povo não tem conversa. Há momento que Deus diz: olha, é melhor você separar, porque ali vai trazer problema para a sua vida. Então ore a Deus antes de tomar qualquer decisão. Vamos lá. O povo passou a suspeitar da justiça de Deus. Isso é terrível. Nós vamos ver mais na frente. O povo roubava a Deus nos dízimos, nas ofertas lançadas. O povo era impaciente. Por que impaciente? Quando nós olhamos essa palavra, a impaciência do povo, porque você vai ver que o povo queria que justamente o Senhor corrigisse o ímpio, corrigisse aquelas pessoas que não tinham compromisso com Deus, mas Deus estava tratando primeiro com o seu próprio povo. Observe que a impaciência do povo vem desde o Êxodo. Moisés, quando ele ficou 40 dias no Monte Sinai, recebendo as tábuas da lei, o povo começou a pecar, fizeram o bezerro de ouro, e nós sabemos muito bem no que deu o final da história. Nós temos que aguardar o tempo de Deus na nossa vida. Número 2. Os oráculos do profeta. Os israelitas quebraram 7 compromissos previstos na lei mosaica. Vamos lá, quais foram os compromissos que eles quebraram? A consagração ao Senhor, a observância da lei, a proibição do casamento misto, a observância do dia do Senhor, a observância do ano sabático, a observância das ofertas para manutenção no culto, a observância dos dízimos. Malaquias, portanto, apresentou 6 oráculos à nação, a fim de exortá-los acerca da sua precária condição espiritual. Vamos falar um pouco dos oráculos. O primeiro oráculo, uma palavra sobre os edomitas. A nação estava empobrecida. Por esse motivo os edomitas zombavam deles. No entanto, por amor, Deus disse que se vingaria dos inimigos de Israel. Eles edificaram e eu destruirei. Eles lhe chamarão termo de impiedade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Observe que quando fala dos edomitas, é um povo que estava zombando da nação de Israel. E esta nação justamente também surgiram do irmão de Jacó, de Esaú. Observe que Deus amou a Jacó, mas Deus rejeitou a Esaú. A situação de Esaú nós conhecemos muito bem, porque Esaú vendeu o seu direito de primogenitura. Então nós aprendemos algo aqui muito importante nessa manhã para mim e para você. Deus escolheu nos amar. Fale para umas 2 pessoas que estão do seu lado aí nessa manhã. Diga: Deus escolheu te amar. Não é porque você fez algo para Deus, não foi por causa do tamanho do seu dízimo, não foi por causa do tamanho do seu glória a Deus ou do seu aleluia, é porque Deus escolheu nos amar. Deus olhou dentro de nós e Ele disse: eu escolhi amar a Israel. Se nós somos Israel de Deus, escute isso, o Deus que nos ama é o mesmo Deus que vai nos corrigir, porque a Bíblia diz que Deus açoita e corrige a todos aqueles que Ele ama. Se você está passando por luta, talvez eu estou falando para alguém que as portas estão fechadas, a enfermidade está chegando, se está passando na correção de Jeová, é a maior prova de que Deus te ama. Mas no tempo certo, na hora de Deus, tudo isso vai passar para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Vamos lá. Segundo oráculo, a negligência no culto prestado a Deus. Esperava-se dos sacerdotes o maior grau possível de integridade espiritual. Entretanto, eles eram os que mais profanavam o sagrado, pois não apenas negligenciavam o recebimento das ofertas, como também riam do Senhor. Olha que coisa, o povo também não se importava com a qualidade do culto prestado. Os judeus ofereciam pão imundo e animais defeituosos. Olha, o sacerdote recebia as ofertas. O próprio sacerdote negligenciava, porque as ofertas eram dadas pelo povo de qualquer jeito. Pão bolorento, pão imundo, animal quebrado, animal manchado.
Deus recebe o melhor e Deus sabe o melhor que nós podemos dar para Ele. Deus nos conhece verdadeiramente, pois ninguém consegue enganar o nosso Deus. Deus já observava no passado, na vida desse profeta Malaquias, e ele usou esse profeta para mostrar ao povo que ele estava observando tudo o que estava acontecendo naquele tempo. O terceiro oráculo, o casamento misto, nós já falamos um pouco sobre isso. Malaquias, contemporâneo de Esdras e de Neemias, mostrou claramente a posição de Deus sobre o divórcio. O Senhor de Israel diz que aborrece o repúdio. O que é isso? O povo, quando eles habitaram justamente em Canaã, agora parecia que estava tudo bem, voltaram do cativeiro babilônico, ficaram 70 anos na prova, mas agora parece que eles se esqueceram de novo. Parece que tudo passou, tudo voltou ao normal e eles estavam repudiando as próprias esposas. O que é repudiar? Repudiar é largar, é não dar atenção, é não cuidar, tá? É abandonar. Então Deus está dizendo, eu repudio o abandono, o repúdio para com as mulheres. O quarto oráculo, o enfado de Deus. Deus estava cansado de ouvir o povo dizer que ele não fazia justiça. O Senhor era acusado de aceitar a iniquidade dos ímpios, simplesmente porque, segundo o povo, ele não agia. O eterno Deus, o eterno sonda e prova os seus servos. O Salmo 139 diz, tu me sondas e me conheces, conhece o meu assentar, o meu levantar, Deus nos conhece verdadeiramente. E o desejo de Deus, antes de expressar nossas orações, quando em desarmonias com a palavra, pode enfadar o Senhor. Vamos entender isso aqui. As nossas orações têm que estar no centro da vontade de Deus, para que algo aconteça na nossa vida. Não basta só nós orarmos, mas a oração tem que estar de acordo com a vontade do nosso Deus. O quinto oráculo, o roubo a Deus. A nação não prosperava, mas havia uma boa razão para isso. Nos dias de Malaquias, os judeus que voltaram do exílio não estavam devolvendo seus dízimos e entregando sua oferta na forma devida. Ao que parece, eles preferiam guardar mais para si mesmo a dar o que o Senhor requeria. Ao agirem desta forma, os judeus não apenas roubavam a Deus, mas roubavam também aos levitas e aos pobres, pois o mantimento da casa do Senhor era através dos dízimos e das ofertas que já existia no passado, e não é diferente nos dias de hoje. Essa palavra é dura para mim, é dura para você, é dura para qualquer um, mas é a palavra de Deus, e Deus exige isso daquele que tem fé, daquele que verdadeiramente obedece a sua palavra. Vamos lá para o sexto oráculo. Sexto oráculo, o ímpio e o justo. O profeta passou a tratar da maldade humana. Aqueles que eram fiéis questionavam a Deus se valia a pena ser obediente, pois os maus prosperavam e eles não. Eles queriam saber qual era a vantagem de ser bom e se valia a pena servir ao Senhor e seguir os seus mandamentos. Você já parou para se perguntar, muitas das vezes, questionar, por que fulano prospera tanto e eu não prospero? Por que Deus abençoa tanto o ímpio e eu continuo nessa situação? Eu quero dizer para você que o nosso Deus é um Deus todo-poderoso. Prosperidade está aberto para todos, mas eu quero dizer para você que está me ouvindo aqui nessa manhã, vendo esse vídeo, o que está preparado para mim, para você, é um céu de glória, é eternidade, se nós permanecermos firmes até um fim com Cristo Senhor, nosso Senhor e Salvador. A profecia para o futuro. Malaquias não se limitou a falar sobre o que se passava nos seus dias. Sua mensagem profética inclui também promessas para o futuro. Há duas delas que se cumpriram literalmente. A profecia sobre o Elias que havia de vir estava em João Batista, Malaquias 4, 5. Mateus 17, 12 e 13. E sobre o sol da justiça, o Messias que veio, Malaquias 4, 2. Porém, resta ainda uma que há de se cumprir, o dia grande e terrível do Senhor, a grande tribulação, a qual eu creio que a noiva do Cordeiro não irá passar. Querido, esse foi o estudo nessa manhã, a qual o Senhor nosso Deus colocou no meu coração, o estudo a qual colocou no coração da noiva do Cordeiro, da igreja, para trazer para os irmãos. Que Deus em Cristo Jesus possa falar melhor ao coração de cada um dos irmãos,
Eu quero convidar você para a noite trazer um visitante para adorar o nome do Eterno, aquele que vive e reina para todo sempre, pois eu creio que o Senhor irá falar conosco. Curve a vossa cabeça, vamos orar. Amantíssimo Deus e eterno Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te louvamos, engrandecemos o teu nome. Sê conosco, em nome de Jesus. Todos digam amém. Vão na força do Senhor.